Então é assim, primeiro comecei com uma ida ao Cinenima. Já estava a trabalhar em animação, estava a trabalhar para outras pessoas, no caso na altura para a Isabela Buim, fazer o filme de Cabeça Perdida. E entretanto fui ao Cinenima pela primeira vez. Fui ao Cinenima e gostei de ter visto muita coisa diferente, coisas que não estamos habituados a ver na televisão e tal, embora já conhecesse algumas coisas, abriu-me os olhares para outras coisas diferentes. E então decidi fazer um filme. Comecei por fazer o filme TV. Depois, o ano a seguir, o filme Manos. 2 filmes muito pequeninos, curtas e tal, mas que deu para começar a perceber como é que se fazia um filme do princípio ao fim. E para começar a aparecer o nome da Lâmpada Acesa. E entretanto, cheguei a uma altura que, ok, já percebo mais ou menos como é que isto se faz, vamos então fazer um filme. Mas um filme grande. Tive cerca de um ano a preparar o projeto, mas não posso dizer que tenha sido um ano intensivamente a preparar o projeto. Estava a trabalhar e ia preparando o projeto, em casa, com descontração, nas calmas. Queria preparar um bom projeto. Queria que tivesse hipóteses. Não queria concorrer por concorrer. Queria concorrer para ter hipóteses, alguma hipótese de poder ganhar e poder vir a fazer o filme. A ideia partiu de mim. Partiu de mim a ideia de fazer um filme com 3 crianças que procuravam um outro miúdo. Eu ia-lhe dando os tópicos. Queria fazer uma coisa que fosse um bocado social e que ao mesmo tempo trouxesse uma mensagem para as crianças. Acho que uma coisa que preocupa um bocado a todos nós é que existe muitas crianças a ser maltratadas. Comecei a ter uma ideia sobre o filme, o Isis surgiu-me na cabeça como uma personagem, comecei só por pensar nele como uma personagem com cabelo vermelho e olhos lilazes e branco, completamente branco, uma personagem fria. Para ser fria não podia falar, não podia transmitir muitos sentimentos. E daí surgiu a imagem do Isis. Isto são coisas que eu tinha muito assentes na minha cabeça e que sabia exatamente como é que as queria retratar. Depois, com a Tânia, o que ela me ajudou a fazer foi tratar dos diálogos, os diálogos são todos dela, praticamente, e a limar algumas arestas que não estavam como deve ser ainda. E acho que as coisas correram bem, foram-se emendando algumas vezes e tal, mas até que chegámos a um ponto que achámos que era aquilo. O Nuno falou-me que estava a fazer o filme e que tinha umas ideias e deu umas ideias e eu basicamente foi juntar as ideias todas que ele tinha e escrever o argumento, claro que criar os diálogos e isso tudo, os personagens. Pronto, depois ele era muito chato, nunca gostava de nada, queria sempre alterar tudo, mas foi muito difícil, claro que foi, não vou dizer que não, sofri imenso. Fiquei muitas noites sem dormir e não comia, só a pensar naquilo. Mas acho que ficou bem, parece-me bem. Tem umas partes mais agressivas, claro, aquelas partes das torturas, mas isso foi o Nuno, eu não tenho nada a ver com isso. Pronto. Houve uma preocupação nas crianças, quando elas falavam era importante que tivessem expressões modernas e como as crianças falam atualmente, com bués e filhos e isso tudo. Tinham que ser radicais. Já é tarde, a minha mãe deve estar preocupada. Lá estás tu com as tuas cenas, Léa. Tem calma, miúda. Eu comecei inicialmente por saber como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou fazer os cenários. E comecei a fazer experiências. Antes de fazer experiências fui tirar umas fotos para Sintra ainda sem nada muito definitivo. Tirar só umas fotos para experimentar. Experimentar se ia fazer os cenários em imagem real, se ia fazer os cenários desenhados sobre imagem real. Tinha esta ideia de imagem real por 2 razões. Primeiro porque facilitava-me um bocado o trabalho da animação e visto não haver muito dinheiro para fazer filmes em Portugal, há que arranjar soluções. E então, ok, vamos experimentar, vamos fazer testes. Fui para cima, para Sintra, máquina fotográfica, escolher sítios, escolher zonas diferentes, já tinha o filme mais ou menos na cabeça, ainda não estava todo o argumento feito nesta altura, e as fotografias iam-me ajudando a construir novas coisas para o argumento. Então fui, então já com a ideia de, ok, vamos fazer isto em imagem real, está definido. Fui para Sintra, fui tirar mais fotografias para poder usá-las no storyboard. Entretanto, falei com o Fernando e começámos a ir com câmara e a tirar imagens também. O argumento e o storyboard ainda estavam a ser acabados, já quase no fim, nas tais alterações. Já andávamos nós a tirar algumas ideias, fazer alguns testes.
O Fernando apareceu porque primeiro já o conhecia há alguns anos e é uma pessoa que também está ligada à Sintra, tal como eu, em acampamentos selvagens, etc., por aí pela serra, bastante interessantes, e acho que consegue ter mais ou menos a mesma visão de Sintra que eu tenho. Para além disso, deu uma ajuda bastante importante na parte de fotografia, ao fim e ao cabo, enquadramentos, etc. Foi bastante porreiro, foi fácil trabalhar com ele nesse sentido, porque discutíamos bastante as coisas, não tinha ideias fixas, eu algumas coisas perguntava-lhe, pedia opiniões, ou outras vezes ao contrário, e acho que as coisas funcionaram bem. Tivemos algumas dificuldades porque o material não era muito e então tínhamos de improvisar muitas vezes, isso também foi engraçado. Outra coisa bastante engraçada era andarmos a filmar em Sintra nada e as pessoas olharem para nós: o que é que estes gajos estão a filmar? Estão aqui a filmar as formigas ou as folhas das árvores, estes gajos são um bocado estranhos. Pronto, alturas assim com a câmera apontada para uma parede e nós todos concentrados: não, mais para a direita, mais para a esquerda. Epá, está a porrer. E pronto, isto causava assim alguma... Foi caricato. Tínhamos vários planos, tínhamos coisas em que havia movimentos de câmara, coisas mais simples. A maior parte dos planos eu tentei que fossem planos fixos, porque facilitava o trabalho. Enquanto andávamos em filmagens, já dava a iniciar o processo de produção, ao fim e ao cabo. Ela é o Pedro e o Rafa. Apareceram 3 putos pequeninos, tive-os há muito tempo, tive-os há 3 anos. Foi um parto difícil. Depois é importante que os personagens sejam bastante simples. Eu tenho essa particularidade, gosto de fazer personagens simples. Acho que a animação não se transmite pela complexidade do desenho, mas sim pela complexidade do movimento. E isso parece-me importante. Embora o simples às vezes se torne complicado, porque os bonecos têm tão poucos traços que isso às vezes foi complicado transmitir ao animador aquele tipo de desenho, que é um desenho muito simples, e o olho, se não está no sítio certo, topa-se logo que não está no sítio certo, e essas coisas foram complicadas. Foi a parte complicada nos personagens, ao fim e ao cabo, foi a simplicidade deles. Depois comecei por fazer um plano do filme, que é os 3 personagens a andar, porque é um ciclo do andar deles, e aí começas a dar personalidade ao personagem. Ok, vamos fazer o Rafa, um tipo mais skater, mais mole, mas que no fundo é um interveniente importante para a história, porque é um gajo que transmite ali a calma e que dá alguma segurança aos outros 2 que são muito irrequietos. E este é o Rafa, ok, então vamos fazê-lo andar como sendo este gajo. Ela é uma miúda um bocado irritante, mas ao mesmo tempo com uma aparência assim simpática e que acho que fica na cabeça das pessoas por ser uma miudinha assim bastante elétrica, mas muito refilona sempre. E o Pedro é assim o hipotético chefe do grupo, mas que na realidade ele é mais chefe do grupo do que ele. E estes são os 3 miúdos que agora finalmente os sinto a mexer, vivos. E é engraçado ver os miúdos a crescer. Eu comecei por trabalhar com as pessoas que já conhecia. A equipe inicialmente era muito pequena. A animar estava basicamente eu, o Cristiano e pouco mais. Depois houve pessoas que foram saindo, porque isto demora 3 anos e 3 anos é muito tempo. Na parte final do filme, mais ou menos depois de meio, não tanto final, houve a necessidade de pôr mais gente, porque vi que realmente isto funcionava, mas que tínhamos de avançar mais rápido. Tendo em conta que um animador pode conseguir fazer não mais do que 40 segundos por mês, torna a coisa ainda mais complicada. Mas pronto, isto é o processo da animação, é o processo normal da animação. E estas coisas são lentas, a animação é assim lenta e ainda por cima não existe ainda a possibilidade de conseguires manter
financeiramente as pessoas a trabalharem contigo durante muito tempo, porque os dinheiros não são muitos e as pessoas trabalham muito por amor à camisola. Chegamos à parte de pintura e de começar a juntar os desenhos com os cenários. Tínhamos cenários em imagem real e tínhamos cenários em 3D. E eu queria que esta integração das coisas não parecesse um recorte, os desenhos em cima daquilo. E isso para mim era importante. E era um dos desafios do filme, ao fim e ao cabo. Os personagens todos tinham uma cor base, tentei não os pôr com cores muito fortes, porque isso ia destacar-se muito de qualquer um dos cenários, tanto do cenário 3D como do cenário de imagem real. Este foi logo à partida uma das prioridades. Que lindo! Pelo menos no panorama da animação cá em Portugal não há muita gente a fazer este género de coisas, conjugar animação 2D com 3D. E é uma coisa que muita gente se calhar não pede porque desconhecem da capacidade das novas tecnologias, do que é que se pode fazer e das pessoas que existem cá em Portugal capazes de fazer este género de coisas. Há montes de gente com capacidade 3D. Em termos técnicos há aqui uma conjugação que é de animação de 2D com a animação da câmara 3D, em que eu fiz uma animação de ir mais ou menos ao encontro da animação que eles fizeram, mas depois na fase final de produção eles próprios também fizeram ali um jogozito que acho que resultou bem, porque na fase inicial que eu tinha feito a Leia desaparecia logo de campo. Eles aqui deram-lhe um pouco mais de tempo, na fase final em que ela fica lá um pouco mais, acho que resulta bem. As duas potências, se calhar, nem é bem o aspecto técnico, que é a capacidade do realizador ou do diretor artístico conseguir visualizar que este tipo de coisas resultam bem. E não tem, quer seja, ou seja, conjugar as técnicas, quer seja de imagem real, 3D, animação 2D, conjugar de maneira que aquilo visualmente seja uma coisa apelativa e interessante de se ver. E isso cá em Portugal não há muita gente a fazer. Acho que nesse aspecto o Nuno Beato está aí a cortar mate. Nós precisávamos da voz dos personagens antes da animação e então começámos a fazer um casting. Para isso ajudou-me o Nelson de Sisifredo em arranjar gente diversa para tentarmos. Eu queria, acima de tudo, ter pessoas que tivessem a ver com os personagens, que a voz se encaixasse nos personagens. E muitas vezes preocupei-me mais com isso do que propriamente com experiência teatral das pessoas ou experiência de cinema, televisão, etc. Fomos gravar, fizemos a gravação, repetimos umas quantas vezes, foi mais ou menos 2 dias de gravação. E durante a gravação tínhamos o animatic a passar, para as pessoas terem alguma referência das personagens, visto não haver. Já havia alguns planos animados, mas todos os planos que haviam animados não tinham voz. Como é óbvio, nós precisávamos da voz para lhes pôr a boca. E era a única referência que os atores tinham para se encaixarem ao personagem. Para algumas pessoas foi difícil, foi complicado. Ora, portanto, são 3 criancinhas, não é verdade? E é sempre a cabem da taberna. Que vergonha! O miúdo nem tem mãe. Ela faleceu, tinha 2 anos ainda. Quem me contou foi a Dona Antónia, a prima das Gertrudes. Essa também é outra cotada. Ok, vamos arranjar aqui uma banda sonora para isto, vamos arranjar pelo menos uma música em grande. Decidi falar com os Elefante Terrible, já conhecia mais ou menos o trabalho deles. Mostrei-lhes a história, mostrei-lhes o que é que eu queria, o que é que eu estava a pensar, para onde é que eu precisava de música e deixei ao critério do Zé fazer uma letra para aquilo. Fizemos 3 versões da música. Uma versão mais curta e apenas instrumental para o início, para criar ambiente, para sentirmos Sintra. Isso foi uma das coisas que eu me preocupei em dizer-lhes, vamos fazer aqui uma coisa que se sinta que estamos em Sintra, que se sentir aquela magia da vila, etc. Bem, a ideia de fazer e de cantar pessoalmente uma música para um filme de animação, como é óbvio, surpreendeu, porque nunca tínhamos feito nada para filme, mas eu já tinha visto um bocadinho de storyboard, já sabia um bocadinho o que é que se ia passar e desde logo achei a ideia muito gira, a ideia do filme em si e por que não fazer a música para um filme. A partir daí passei a ideia ao Zé
em formação, ele ficou interessadíssimo. E pronto, começou daí, foi escrever para casa, trouxe. O primeiro ensaio começou-se a demonstrar e começou a saber o que é que ia sair dali. Ficou uma cena engraçada. Não foi à primeira, foi à segunda. Houve alterações e mais alterações, mas correu bem. Correu bem. Entretanto, conversei com o realizador, estivemos a ver imagens do filme, aquilo que havia ainda, os desenhos, que são muito importantes, e a música resultou disso. E a partir daí, depois a letra tenta encontrar um pouco a ideia do filme, que julgo que é brincar com o medo das pessoas e julgo que, no fundo, o ISIS, né, representa o medo que cada um tem, e a letra fala disso, do medo que qualquer um projeta na sua cabeça. Tipo um ganda making of, depois o filme um bocadinho, ok?